Olá, essa é a nossa quarta aula de matemática e hoje nós iremos resolver o desafio final das páginas 62 e 63. Então, estejam com a apostila de vocês em mãos e podem anotar no caderno qualquer dúvida, ok? Então, na página 62, a professora começa falando assim. Agora, vocês representarão com palitos os sólidos selecionados, fazendo uma estrutura que coloque em evidências as suas arestas. Então, pessoal, essa atividade que nós iremos realizar hoje, ela vai facilitar muito para vocês poderem entender o que são as arestas e o que são vértices, tá? Então, olha só. Vou desafiá-los a pensar para responder. Quantos palitos serão necessários para montar um tetraedro, um octaedro e um hexaedro ou cubo? Então, esse será o nosso desafio. Vocês terão aí os três sólidos, tetraedro, octaedro, hexaedro ou cubo, e vocês precisam fazer para mim uma anotação aqui na apostila de quantos palitos vocês acham que serão necessários para montar um tetraedro. Então, quantos palitinhos eu preciso para formar um tetraedro? E quantos palitos vocês acham que precisa para fazer um octaedro? Tudo isso vocês vão anotando no espacinho aqui da apostila, tá? E quantos palitos precisam para montar um hexaedro ou cubo, tá? Esse é o nosso desafio. Vocês vão olhar para essas imagens e vão tentar descobrir quantos palitinhos a gente precisa para fazer cada um deles, tá? Então, anotem aqui num cantinho para depois, no meio, vocês colocarem a resposta correta para vocês verem se vocês acertaram ou erraram, tá bom? Então, façam as suas anotações aí na apostila e agora a gente vai fazer a montagem desses sólidos para a gente conferir também esse desafio, tá? Então, o que a gente vai precisar? Ah lá que vocês ficaram super animados na aula online que eu comentei, ó. É hoje. Então, vocês vão precisar de massa de modelar e palitos de dente, tá? Só que, pessoal, é o seguinte, caso alguém não tenha massinha em casa, você pode fazer aquelas caseiras, tá certo? Então, eu sei que tá todo mundo em casa, né? Tá difícil sair para comprar as coisas, mas então, se você não tiver a massinha já em casa, não precisa comprar. Vocês podem estar fazendo aquelas massinhas caseiras e eu vou aqui falar para vocês a receita, tá? Só que, pessoal, outra coisa, peça a ajuda de um adulto, tá bom? Chama adulto para ficar perto, para poder ajudar vocês para realizar essa receita da massinha, tá? Mas ela é bem simples, olha só. Massinha caseira, o que vocês vão precisar? Um copo de água, uma colher de chá de sal, uma colher de sopa de óleo de cozinha, 500 gramas de farinha de trigo e tinta guache, tá? Então, olha só, por isso também que vocês precisam aí da ajuda de um adulto, para eles medirem para vocês as 500 gramas de farinha de trigo, tá? Outra coisa, a tinta guache, também se vocês não tiverem em casa, não tem problema, dá para fazer sem a tinta guache. Só que ela vai ficar sem cor, ela vai ficar com uma cor branquinha, tá? Se você tem tinta guache, você coloca, vai colocando um pouquinho até vocês verem a cor que vocês gostam. Mas se também não tiver, não tem problema nenhum, vai formar a massinha do mesmo jeito, tá? Então, primeira coisa que vocês têm que fazer, em uma bacia, coloque a farinha, o sal e o óleo. Então, coloca todos esses ingredientes aí. 2. Misture tudo com as mãos. Aos poucos, acrescente água até começar a formar uma massa. Então, coloca os ingredientes, mistura e vai colocando um pouquinho de água. Colocou um pouquinho de água? Vai misturando os ingredientes com a água. Depois mais um pouquinho, até formar a massinha, tá? E o número 3, por último, adicione o guache para quem tiver e mexa com as mãos até a tinta se misturar com a massa, tá? Então,
Por último, coloca o guache, coloca um pouquinho, vai misturando, vê se a cor tá boa. Coloca mais um pouquinho, até ficar a cor que vocês gostam, tá? Então, para a massinha, é isso daí. Feito a massinha, vocês vão pegar o palitinho de dente e vai montar para mim os 3 sólidos que pediu lá na página 62, tá? Que é o tetraedro, o octaedro, o hexaedro ou cubo. Olha como tem que ficar o de vocês aí. Olha aqui. Esse primeiro é o tetraedro, tá? Então, é assim que vocês têm que formar ele. Pega a quantidade de palitinhos necessárias. Ah, lá, ó. Os palitinhos serão as nossas arestas. E a massinha que ela vai servir, né, para segurar os palitinhos um no outro, ele será o nosso vértice. Então, desse jeito, vai ficar muito mais fácil de vocês verem o que são os vértices. Os vértices serão as massinhas que vai ter em cada pontinha para segurar os palitos. E os palitos, eles são representados pelas arestas, tá? Então, esse aqui é o tetraedro. O octaedro tem que ficar desse jeitinho aqui, tá? Parece difícil, mas não é, tá bom? Faça uma bolinha, não faz a bolinha muito pequena, faz a bolinha um pouquinho maior, um pouquinho mais grossinha, que fica mais fácil para colar os palitinhos, para encaixar os palitinhos de dente, tá? E esse aqui é o nosso hexaedro ou cubo, tá bom? De vocês tem que ficar com essa carinha aí, tá certo? Bem simplesinho, bem facinho e divertido, né? Pessoal, depois que vocês fizerem a montagem dos sólidos, né? Vocês podem voltar lá na página 62 e conferirem se vocês responderam certa quantidade de palitos que iriam ser necessárias para a montagem desses sólidos, tá? Confere e coloca lá a respostinha de vocês. Aí vai ficar muito mais fácil de vocês contarem com os sólidos montados com palito de dente e massinha, tá? Lembrando que os palitos, eles representam as arestas, que eu expliquei para vocês na aula passada. Depois que vocês forem na página 62, conferirem a quantidade de palitos lá, vocês vão para a página 63, que está pedindo para vocês registrarem por meio de desenho ou um esquema, tá? O esquema é um rabisquinho, um rascunho. A montagem com palitos de um dos sólidos. Então, vocês vão escolher um desses 3 sólidos e vão tentar desenhar nesse espaço aí para mim na apostila da página 63, tá? Pessoal, é o seguinte, essas figuras, elas não são tão fáceis de desenhar, porque elas são figuras 3D, né? Elas têm 3 dimensões, são sólidos, mas é possível, tá? Vocês olhando os sólidos que vocês montaram com os palitos de dente e com a massinha, talvez fique um pouquinho mais fácil de vocês terem essa visualização, tá bom? Mas eu quero que vocês tentem, não precisa ficar perfeito, pode ser do jeitinho de vocês, mas eu quero que vocês tentem desenhar um dos 3, não precisa ser os 3. Escolhe um, né? Tenta fazer um, não tá dando muito certo. Então tenta o outro, né? Vocês têm aí 3 possibilidades para vocês tentarem desenhar. Se conseguir desenhar os 3, então, melhor ainda, tá bom? Pessoal, então a nossa aula é isso. Só vou pedir mais uma coisinha, tá? Que tal vocês me mandarem uma foto dos sólidos representados com palitos, tá bom? Vou ficar muito feliz se vocês me mandarem uma foto para ver que vocês conseguiram fazer. Pode ser pelo Flip Escola, pode ser pelo Facebook ou até pelo WhatsApp, tá? E também, para quem mandar, eu vou anotar aqui em casa, vou fazer uma listinha para eu dar um pontinho, uma notinha aí de participação para vocês, tá? Então, façam bonitinho, tira uma foto e manda para mim por qualquer meio. Pode ser pelo Escola, Facebook ou WhatsApp, tá? Aí, qualquer dúvida que surgir também, vocês podem me perguntar. A nossa aula online de sexta-feira também, né? Posso estar tirando dúvida dessas atividades para vocês. E na quinta-feira eu posto a correção, tá? Então, a gente vai combinar assim. Na terça e na quarta
eu mando as atividades que vocês precisam fazer com os vídeos explicativos. E na quinta-feira eu mando as correções, tá bom? Explicando também todas as atividades, fazendo as correções. E mesmo assim, pessoal, se surgir dúvida, por favor, anotem, tá? Anotem, porque depois chega na sexta-feira, vocês não lembram a dúvida que vocês tinham, tá bom? Então, anotem para vocês estarem me perguntando lá na aulinha online de sexta-feira. Combinado? Pessoal, então é isso. Até a próxima aula e beijinhos!